Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adassa e hoje eu trago um alce. No vídeo anterior eu ensinei o boneco de neve e usando a mesma modelagem nós vamos fazer esse alce. Só fiz algumas pequenas modificações na montagem. Eu me chamo Adassa e vamos começar o passo a passo. Primeiro eu vou unir os tecidos das pernas e das mãos. Tecido marrom para ser a luvinha, uma quantidade que caiba os dois bracinhos, né? O dobro do tecido. Aí eu vou colocar assim, vou passar uma costura unindo o tecido marrom com o bege. Para perninha a mesma coisa. Eu vou deixar apenas aqui o sapatinho, tecido marrom, uma quantidade de tecido que caiba o dobro da perninha. E também irei unir o marrom com o bege, colocando direito com direito e passando uma costura. Depois que você passar a costura, você abre assim, tombando o marrom, tombando a costura para o lado marrom. Aliás, o lado mais escuro. Então, aqui eu já fiz tudo isso. Agora eu vou pegar apenas um lado, do lado avesso, e vou riscar os bracinhos e as pernas. Coloco direito com direito. Aqui na dobra da perna, eu posiciono na emenda da costura. Risco. A parte mais escura você pode usar um giz. Coloquei aqui direito com direito. E aqui bem no encontro da costura, tem que deixar certinho para não ficar um lado mais para cima do que o outro. Coloco o alfinete. E irei costurar em cima do risco, deixando as aberturas. Sempre nas aberturas eu faço o retrocesso. Aqui também a parte dos braços eu vou prender com os alfinetes. E irei costurar em cima do risco, deixando a parte de cima aberta. No molde eu deixo escrito o que fica aberto e o que fica fechado. Esse aqui é o chifre, 2 chifrinhos. Risquei e vou costurar em cima do risco, deixando essa parte de baixo aberta. O corpo e a cabeça, tecido duplo. Risquei o corpinho. Aqui tem 2 piques, que é para indicar onde encerra a costura. Irei costurar na lateral. Eu risco e costuro aqui na lateral até o pique. A parte de baixo e a parte de cima ficam abertas. Cabeça, risco e costuro em cima do risco, deixando essa parte de baixo aberta. Então, agora eu irei costurar tudo isso e já volto. Então, depois que eu costurei tudo em cima do risco, agora é só cortar o excesso de tecido. Nessas curvas, você faz um cortezinho bem perto da costura. Se deixar muito tecido nas curvas, quando desvira, fica repuxando. Agora vamos desvirar. O corpo eu não desviro, deixo ele ali. E irei desvirar todas essas partes. Depois que eu desvirei todas essas partes, eu vou
guardar, porque agora eu irei trabalhar com o corpo. A parte de baixo do corpo, eu vou cortar tecido duplo, igual com o molde. Exatamente igual ao molde. Agora eu pego o corpo, dobro ao meio e marco. Pego a parte de baixo do corpinho e vou fazer 4 marcações. Dobro para esse lado, faço 2 piques e dobro no sentido contrário e também faço piques. Fiquei com 4 marcações. Agora eu pego a perninha, a parte aberta eu vou deixar para o meio, para o lado de dentro. Posiciono perto do pique, prendo com o alfinete e vou passar uma costura apenas para prender essas perninhas, bem na beiradinha. Passei a costura. Agora eu vou colocar essas perninhas aqui por dentro e vou sair aqui no pescoço. Prontinho. Agora vamos costurar essa parte de baixo. Vou colocar alfinetes encontrando. Esse lado, você verá que esse molde, ele tem um lado que é um pouquinho mais largo. Ele é levemente oval. Então, esse lado mais larguinho, você posiciona nas laterais do corpo. Depois encontra os piques com piques. Coloco os alfinetes. Eu vou alinhavar para facilitar na hora de costurar a máquina. Depois que eu fiz esse alinhavo, agora é só ir à máquina. Vamos lá. Com a largura do calcador, é só ir costurando. Você vai ajeitando o tecido. Sempre que você precisar levantar o calcador, você deixa a agulha dentro da peça, que é para não perder o alinhamento. Agora eu vou retirar todo esse excesso de tecido. Ou você pode fazer piques. Sempre que for algo com curvas, precisa fazer piques ou cortar bem próximo à costura. E depois tira a costura que você fez, o alinhavo. Depois que eu desviro, eu vou colocar enchimento na perninha só até a metade. Então eu vou marcar e vou colocar enchimento até essa marcação. Quando chega onde eu quero, é só colocar um alfinete e agora preencher o outro. Na hora de passar essa costura, eu desloco a agulha toda para o lado esquerdo e passo uma costura no meio, não precisa ser de ponta a ponta, de lado a lado, só baixa umas costurinhas no meio. É só para impedir que esse enchimento suba. Pronto, agora eu vou terminar de encher todas essas partes e já volto. Preenchi tudo, deixei bem cheinho, não economiza no enchimento, tá? O bracinho você deixa uns 3 centímetros sem encher. E aqui no chifre eu coloquei bastante enchimento e agora eu estou fazendo um chuleado em volta. Porque eu vou puxar para franzir.
pode colocar linha dupla. Para ficar mais resistente. E aqui eu arremato com alguns pontinhos. A cabecinha também eu fecho com alguns pontinhos. Você não precisa se preocupar tanto em ser perfeito, porque isso aqui vai ficar para dentro, escondido, né? Ninguém vai ficar vendo esses pontinhos. Então fecho a cabeça e fecho a parte de cima do corpo. E antes de costurar a cabeça, eu vou passar um fio de cola aqui no meio, só para estabilizar. Fica mais fácil, com a cabeça firme, fica mais fácil para fazer as costuras. Aí agora é só ir fazendo os pontinhos invisíveis, bem assim na parte mais interna. Eu faço um pontinho no corpo e um pontinho na cabeça. Um pontinho no corpo e um pontinho na cabeça. Sempre saindo com a linha e a agulha na mesma direção do lado oposto. E vou fazendo isso em toda volta. Você pode fazer 2 voltas para ficar mais firme. E para o chifre eu faço a mesma coisa. Coloco apenas um pingo de cola para o chifrinho ficar firme e facilitar na hora dos pontinhos. E vou fazer os pontinhos invisíveis em toda a volta.
Agora vamos aos bracinhos. Eu deixei 3 centímetros sem encher, né? Vou empurrar um pouquinho mais aqui o enchimento para facilitar para mim. E vou dobrar um tecidinho para dentro, mais ou menos 1 centímetro. Vou ajeitar ele aqui para dentro. Isso aqui eu vou fazer diferente do boneco de neve. O boneco de neve eu coloquei o bracinho para cima, costurei por baixo e depois soltei o bracinho, né? Cobrindo a costura. Esse daqui eu vou prender com botões. Quando você dobrar o tecidinho para dentro, aí você confere se os 2 bracinhos ficaram com o mesmo tamanho. Se não ficou, aí você vai ajeitando para que eles fiquem com o mesmo tamanho, tá certo? Bota o tecidinho assim. Pronto, aqui ficou com o mesmo tamanho. Vou prender com o alfinete e vou costurar no corpinho. Peguei um botãozinho, vou colocar um botão azul, porque o cachecol será azul. Eu vou combinar. Se você não tiver um botão da cor do cachecol, você pode colocar um botão que combine com a cor do bonequinho, né? Aqui no caso eu colocaria um marrom. Como eu estou sem botão marrom, eu optei por colocar um botão da cor do cachecol. E gostei do resultado. Que eu vou prender. Você também pode fazer aquele jeito que passa de um lado para o outro, com a agulha por dentro do corpo, já para prender o outro bracinho. Mas eu quis fazer assim, prendendo aqui mesmo. E ele fica assim. Coloco o botão bem na pontinha. E para fazer o narizinho, eu cortei um retângulo, um círculo com 5 centímetros de diâmetro. Aí vou fazer um chuleado em volta, que é para puxar o franzido e colocar um pouquinho de enchimento dentro. É um pouco chatinho de colocar o enchimento, mas dá para fazer. Vai empurrando aos pouquinhos e puxando a linha. Vai colocando aos pouquinhos. Toda vez que você colocar mais um pouquinho, você puxa a linha para ir apertando. Até ele ficar bem preenchido. Quando você vê que ficou bom, é só fazer uns pontinhos para lá e para cá, para arrematar. Para colocar o narizinho, a mesma coisa. Um pingo de cola no meio e posiciono lá onde eu quero. Vou colocar bem no meio do rostinho. E agora irei fazer uns pontinhos em volta.
Para fazer os olhinhos, eu vou usar tinta de tecido. E com a parte de trás do pincel, que é maior, bem redondinho, eu sujo aqui na tampinha mesmo e encosto aqui, ao ladinho do nariz. E a boquinha eu vou marcar aqui com a canetinha que apaga com o calor. E aqui eu vou fazer diferente. O bonequinho de neve eu risquei com a caneta Micron, mas esse daqui eu vou bordar. Peguei uma linha de bordado, saí um pouquinho mais à frente, voltei já para arrematar a linha e vou fazer pontinho atrás, seguindo o risco que eu fiz. Você também pode fazer esse risco com um lápis comum. Aqui é o último ponto da boquinha. Aí eu volto só um pouquinho para arrematar. Vou cortar aqui o comecinho, aí aperto o rostinho para a linha esconder dentro. E aqui para arrematar, eu saio um pouquinho mais à frente. E corto. Aperto, que é para a linha ficar escondida dentro do rostinho. E para dar um pouco de estrutura no bumbumzinho dele, para não ficar balançando, eu vou colocar um pedacinho de papelão para ele sentar. Vou deixar o molde para vocês, tá certo? Cortei 2 para ficar bem durinho. Vou passar a cola para prender um no outro. No boneco de neve eu não fiz isso, mas você pode fazer usando esse mesmo molde, porque afinal de contas o molde do corpo é o mesmo. Porque evita que ele caia, tombe para o lado, né? Eu vou cobrir com papel filme para evitar molhar. Porque se você quiser lavar o boneco, pode lavar sem preocupação alguma, né? Porque às vezes fica aquela preocupação, vai molhar o papelão. Então, eu vou cobrir com papel filme. Também pode ser com papel contato, mas eu prefiro papel filme. Dobra assim. Vou colocar um durex aqui só para reforçar. Que aí você pode lavar o bonequinho sem medo. Aqui eu cortei um tecido um pouco maior que ele. Eu cortei 2 dedos maior em toda a volta. Não tem uma medida exata. Corte assim, com 2 dedos maior em toda a volta. E agora eu faço um chuleado em toda a volta desse círculo para franzir depois. Coloco essa bolachinha dentro, aperto bem e vou fazer uns pontinhos para lá e para cá para deixar mais firme. Agora, para colocar no bonequinho, eu vou passar um pouco de cola aqui no meio, só para estabilizar. E eu vou colocar aqui na parte de baixo. Ver se está certinho e segura até essa cola esfriar.
E agora é a hora de fazer pontinhos invisíveis. Se você tiver uma linha mais resistente, na cor, você faz. Como eu não tenho, eu vou usar 4 fios para ficar mais resistente. E aqui eu vou fazendo pontinhos invisíveis. Eu pego o tecidinho mais para cima e mais para dentro do corpo, mais para cima da bolachinha e mais para dentro do corpinho. E vou fazendo pontinhos invisíveis em toda a volta. E ficou assim. Vai dar estabilidade ao bonequinho para ele não cair. Porque às vezes com o vento, alguma coisa assim, ele pode cair para o lado. Então você já pode aproveitar essa técnica e aplicar lá no bonequinho de neve, tá bom? Que eu não fiz no vídeo do bonequinho de neve. E para fazer o cachecol, eu cortei 30 centímetros por 5. Esse aqui que eu estou usando é um cotton, mas pode ser uma malha. Se você tiver habilidade com crochê ou tricô, você também pode fazer o cachecol. Cortei esse retângulo e agora eu faço uns cortes aqui para imitar uma franja. E agora é só colocar em volta do pescocinho do jeito que você achar melhor. O molde eu irei deixar na descrição do vídeo. É um link para você clicar e baixar. Também vou deixar no comentário fixado. Quando você abrir os comentários, o primeiro comentário que estará lá será o meu, porque ele é fixo. E nesse comentário estará o link para você baixar o molde, tá certo? E o tamanho para imprimir é o tamanho A4. Então, por hoje é só. O próximo vídeo será o Papai Noel. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!